lado de Jesus. Pois minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, enfim, o meu viver a Ele eu dou. E sobre o pecado triunfou, ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de Boa noite, povo do Senhor. Haja luz e houve luz. Deus disse no princípio isso, quando Ele criou a todas as coisas. No momento passado em que nós conversamos, no dia de ontem pela manhã, nós temos duas questões que nós debatemos. A primeira, para recapitular, é que Deus existe e sempre existiu. Deus criou tudo perfeito, sim ou não? Ele deixou tudo perfeito, Ele criou tudo com a mais bela perfeição que poderia ser criada. Mas a gente sabe que naquele tempo houve uma criatura nas hostes celestiais, em um lugar onde ainda, por enquanto, é inalcançável pelo ser humano, chamada Lúcifer. Esse ser Lúcifer, ele tinha as mais belas características. Era um homem bonito, perfeito, com várias atividades, era bom em tudo que fazia, talentoso, e tinha a glória de Deus, mais do que tudo. Ele caminhava no céu, caminhava entre os anjos, mas aí a gente vê que se achou iniquidade em seu coração, porque ele tinha duas escolhas. A primeira, glorificar a Deus, inclusive Karen, parabéns, Deus seja louvado pelo seu talento. Deus é maravilhoso por conceder-nos dons como o da música. Eu creio que é um dos nossos melhores destaques. E Satanás podia ter justamente glorificado a Deus pelos dons que ele tinha, ou poderia falar, eu sou bom, eu tenho isso, eu faço isso. E foi, infelizmente, essa decisão que ele tomou. Então, o que a gente aprendeu? Tudo que há de mal no mundo ocorre por causa do pecado. De onde vem o pecado? Do coração de Lúcifer, porque ele cultivou o orgulho, e agora as consequências disso ecoam por toda a história da eternidade. E cá estamos, eu e você, neste mundo de pecado, lutando e lutando e lutando. Então, essa foi a recapitulação do estudo que nós tivemos no dia de ontem, né, meus queridos? Mas, louvado seja Deus, mais uma vez, pela sua vida e porque você está aqui. Obrigado porque você veio. É uma bênção ter você conosco, viu? Sinta-se à vontade, porque é a casa de Deus, com certeza, mas você também pode nos contar como sua família. Eu gostaria de abrir com vocês, para a gente começar, então. Eu tenho até que momento? Que horas? Até umas 8h30, 8h? Que horas são? 7h40. Eu tenho até que horas? Alguém pode me ajudar? 8? Perfeitamente, ok. Temos 22 minutinhos, dá para dar tempo, sim. Eu gostaria de abrir com vocês, hoje, primeiramente, o seguinte, né? Está funcionando, será? Ah, agora sim. O tema de hoje, que a gente vai falar, o anterior, qual foi? Vitória no céu. Hoje nós vamos falar sobre vitória na terra. Para início de conversa, eu quero abrir com vocês, primeiro contar sobre esse fato que ocorreu, claro, né? Que é o dia D, que ocorreu na guerra que a gente teve há bastante tempo atrás. Na Segunda Guerra Mundial, tivemos muitos trágicos momentos. Foi uma das guerras mais brutais da história humana.
E certamente foi um dos momentos de maior perseguição de pessoas que faziam parte do povo de Deus. Mas um momento que eu quero destacar com vocês é o dia D de destaque, né? Eu não sei se é D de destaque, mas realmente foi um dia muito destacado. Por quê? Nesse dia, as tropas aliadas, que naquele tempo eram os Estados Unidos, principalmente, embarcaram na praia de Normandia, no dia 6 de junho de 1944, pouco antes do final da guerra, que ocorreu em 1945. Aqui, nesse dia, a gente pode ver que foi uma batalha crucial. Esse dia D foi um dia onde todos os países aliados deram seu último ataque. Eram tudo que eles tinham. Eles pegaram a última cartada na manga e falaram assim, beleza, nós vamos invadir esse complexo inimigo, esse complexo militar, e nós vamos derrubar tudo. Nós vamos varrer a Alemanha do mapa. E essa investida deu até que um pouco certo, de certa maneira, claro, porque a gente vê que ainda bem, né, que Hitler não venceu a guerra, mas eu quero debater com você outro tipo de guerra. Nós tivemos um dia D na história humana, né, na guerra, a princípio, mas nós também tivemos um dia D na história da redenção, que é a história da qual nós vivemos hoje. Eu quero abrir com você no texto de Apocalipse 5, do 1 ao 5, para a gente começar, para a gente entender qual que foi... Ixi, olha só. Como que a gente entende que foi o dia D da história da humanidade. Abram comigo em Apocalipse 5, 1 ao 5. Eu vou ler aqui com vocês. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente espera, a gente é misericordioso, com certeza. Mas eu gostaria de abrir com vocês justamente isso, que está em Apocalipse 5, do 1 ao 5. Eu vou ler com vocês. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Eu quem? O profeta João, que anteriormente era o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, e depois viveu até escrever o Evangelho de Apocalipse, o livro de Apocalipse. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha que incrível. A gente vê então que esse livro, ele tem 7 selos. E se a gente vê hermeneuticamente, interpretando isso, a gente percebe que 7 selos são por quê? Porque são 7 selos que representam 7 períodos da história da redenção. E a gente vê que hoje em dia nós temos quantos selos abertos até agora? Praticamente 6. E qual que é o último selo que falta ser aberto? O dia da volta de Jesus. Aí o 7º selo será quebrado e esse livro será aberto. Esse é o livro da história em relação ao povo de Deus e é relatado na passagem que só existe um ser digno de abri-lo. E a gente vai pensar justamente o seguinte: quem é esse ser? Quem é esse homem que venceu o inimigo, que venceu o mal, que venceu o pecado e que pode abrir esse livro? De onde sai a imagem que nós vemos para falar deste ser humano? A gente vai ver justamente em Apocalipse 5, 6 e 7, que Jesus, ou melhor, 6 e 7, né? Gostaria de abrir com vocês em Apocalipse 5, 6 e 7, eu já acabei expondo, né, a resposta, mas a foto já nos diz. O que está escrito em Apocalipse 5, 6 e 7, logo em seguida? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então a gente percebe que cordeiro, né? Quem que é o cordeiro de Deus? Jesus. Quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus. Mas por que a mesma pessoa é um leão e é um cordeiro? Um leão e cordeiro ao mesmo tempo. Quem que é esse ser? De onde sai essa ideia, essa analogia para a gente falar sobre Jesus? Antigamente, dando uma breve pincelada, tá? Não vamos nos aprofundar nisso neste momento.
Mas antigamente, no culto dos israelitas, a gente tinha, em Êxodo 12, por exemplo, é mencionado que existia um cordeiro pascal. Muitos animais, eles eram sacrificados em um templo que era provisório e portátil naquela época. Por quê? Para que fossem realizados diferentes tipos de sacrifícios, de certa maneira. E a gente percebe que são vários tipos de sacrifícios. Sacrifício de oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Mas o animal mais excelente, o melhor animal que você poderia sacrificar era o cordeiro. Mas qualquer cordeiro, Gustavo? Não, não era qualquer cordeiro. Mas por que o cordeiro? Os israelitas sabiam que Deus tinha estipulado que o sangue desse cordeiro, que é o cordeiro pascal, com os quais os sacerdotes pintavam a frente das suas casas, no caso, a frente do templo, as portas, os cantos dos 4 cantos do templo. E em Êxodo 12 a gente vê que os israelitas pintaram pintaram as portas das casas, os umbrais e as vigas superiores das casas com o sangue do cordeiro. O sangue desse cordeiro e só do cordeiro era a única garantia que eles tinham de serem libertados da última praga que ocorreria no Egito, que foi a morte dos primogênitos. E a gente percebe justamente o seguinte: esse cordeiro é Jesus. João 1:29 diz: Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, o Cordeiro de Deus. Quem venceu? Jesus venceu. Ele venceu. O ano passado nós tivemos a Semana Santa com o tema justamente Jesus venceu, não é? Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Todos os anos nós nos relembramos, precisamos ter um momento para dialogarmos a respeito do fato de Jesus ter vencido. E ele expiou os nossos pecados. Isaías 53, 4-7, quero abrir com vocês. Está aqui na tela, mas eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. Isaías 53, 4-7. Isaías 53, 4-7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente espera, quem quer misericórdia também. Diz o seguinte, Isaías 53, 4-7. Na minha Bíblia, na minha tradução, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém por isso. Amém. Porque pela dor que ele sentiu, pela sua aflição, pela sua dor, pela sua angústia, pelos ferimentos que ocorreram com ele, pela humilhação que ele passou, nós somos curados. Curados do quê, Gustavo? Curados do seguinte, quero abrir com vocês, Isaías 53, 6 e 7, está mais à frente mesmo, bem na mesma página. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então a gente percebe que Cristo é o Cordeiro de Deus justamente por isso, porque é profético de que ele seria como um cordeiro pascal, oferecido sem oferecer sem nem revidar, sem oferecer nenhuma ameaça, sem nem abrir a boca. Ele morreu diante daqueles que massacraram Jesus. E por que Jesus teve que sofrer? Romanos 6, 23, quero abrir com vocês, para a gente ter esse último raciocínio, porque é o texto que a gente vai girar em torno disso. Diz o seguinte: Jesus venceu. Por quê? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente percebe que o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva a uma decadência, uma decrepitude, a definhar, e cada vez sendo mais decadente, até que finalmente, na nossa vida miserável como pecadores, nós teríamos morrido, sim, obviamente, e mesmo salvos a gente vai morrer, mas diferente, de maneira diferente. Por quê? Para todo ser humano, a única coisa que era reservada para ele era a morte, não tinha outro caminho. As nossas transgressões custaram caro, porque para Deus
O pecado é algo tão degradante, tão pervertido, tão destrutivo, tão venenoso, que merece a morte. E merece mesmo, com toda a razão. Mas Jesus percebeu o seguinte, tá? A lei exige que o salário do pecado é a morte. A lei exige que alguém morra. A lei exige a morte. Pois bem, se alguém tem que morrer, pois morra eu. Porque o meu filho não vai morrer. Os meus filhos não morrerão. Eu vou me entregar por eles. E Jesus o fez. E Romanos 5, verso 8, não precisa abrir, eu vou ler aqui com vocês, a menos que você queira, claro. Diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus foi entregue por Deus, justamente por quê? Porque a graça dele, esse amor, ele é ilimitado, não em duração, mas em abrangência, em alcance. Não pense que uma vez que Jesus te salvou, você está salvo para sempre. Não se permita pensar dessa maneira, de jeito nenhum. Eu imploro a vocês que não pensem dessa maneira, e não permita que aqueles a quem vocês amam pensem dessa maneira também. Se haverá um juízo, é lógico que tem um fim para a graça, tem um fim para essa salvação, tem um fim para esse amor. Então a gente percebe que Jesus se fez homem, viveu como um ser humano. Ele viveu demonstrando que Jesus pode vencer o mal. Jesus viveu demonstrando que o ser humano pode vencer. Pode, mas contando somente com quem? Com o poder de Deus. Hebreus 2, 14 e 17, diz o seguinte, eu vou abrir com vocês. Está aqui também para ler quem quiser, quem não trouxe uma Bíblia, não tem problema. É Hebreus, certo. Hebreus 2, 14 e 17, diz o seguinte, 2, 14 e 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue e carne, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. No caso, todo ser humano que crê nesse sacrifício, tá? A saber. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vocês entendem o quão grave é um ser celestial divino, o próprio Deus, se entregar para que nós não morrêssemos. Nós, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores. Apocalipse 12, verso 11, e eu encerro com você, porque eu quero te falar algo muito especial essa noite. Eu agradeço de coração porque você veio. E eu tenho que responder a pergunta que eu fiz ontem, né? Eu tenho que responder a pergunta que eu fiz. Mas o que diz em Apocalipse 12, verso 11? Eles, o povo de Deus, o venceram. Venceram a quem? O diabo. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Qual que é o segredo da vitória hoje, meus irmãos? Como que você quer? Como que eu posso, Gustavo? Como que eu posso vencer na terra? Tá, Deus venceu no céu, mas e aí? Eu não estou no céu, eu estou na terra. O que eu faço? Simples. Confie que esse sangue derramado por Jesus é a solução para os seus problemas. Hoje eu quero perguntar uma coisa para você. Se você sente apertado, com o coração oprimido pela sua culpa, pelos erros que você cometeu, pelas coisas que você já fez um dia e hoje te assolam e incomodam a sua mente, se os seus defeitos te escravizam e você pensa que não é digno do céu, ei, olha para mim, olha aqui, preste atenção, porque hoje Deus fala com você. Se eu estou aqui, é um milagre. Se você está aqui, também é um milagre, e a glória a Deus por isso. Mas hoje, eu digo para você, se você quer entender como que você pode ser feliz, como que você pode vencer neste mundo tão mal, o tema de amanhã vai trazer a resposta. Eu preciso de você aqui, então, por favor, tenha paciência, não falte. Amanhã eu trago a resposta para vocês. Mas sabe o seguinte, antes confuso,
mas tendo a certeza da vitória aqui nesta terra, do que se você certo, convicto, pô, eu sei, vai dar certo, eu vou conseguir, porém, indo por um caminho de incerteza e só colhendo a derrota e a perdição do inferno. Antes confuso, mas você tendo certeza que pelo céu, pelo sangue de Cristo, você está sendo vencedor aqui na terra, do que se achar que está certo, mas vivendo perdido. E hoje eu quero dizer para você, Jesus venceu para que você não tivesse que lutar. Se você luta, está errado em partes. Você não pode vencer seu pecado por você, mas Jesus venceu. E a vitória dele pode ser sua também. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. E saiba que hoje é vão, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com tantas más influências que nos afastam de Deus, é muito vão lutar contra o seu pecado por a sua própria natureza. É vão lutar por tudo isso. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez aqui nessa igreja? Levante sua mão, por gentileza. Temos um presente para vocês, queridos. Temos um presente para vocês. Procurem me no final e eu vou buscar o presente de vocês. E obrigado porque vocês vieram. E obrigado por todos vocês que estão participando. Deus ama vocês. E eu também vos amo. Em Cristo Jesus também. O sangue de Jesus traz a vitória. E é a única forma de vencer. E hoje, se você aceita essa verdade para a sua vida hoje, eu quero dizer para você que o tema de ontem nos trouxe uma indagação. Qual era? Alguém lembra? Você quer saber como que Deus fará a mudança, como Ele te transformará, como Ele te salvará? Pois bem, você vai ficar chateado comigo, mas isso é para que você entenda a razão pela qual eu estou pregando sobre tudo isso. Amanhã eu respondo essas duas perguntas, a de ontem e a de hoje. Então não falte, por favor, não falte. Preciso de você aqui conosco. Tá bem? No final, a gente vai ter uma mensagem musical que a Karen vai cantar. Hoje eu quero que você entenda que nós estamos próximos do fim, queridos. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra. Esse auxiliar que eu tenho é para que nós possamos entender que tudo que a Bíblia nos mostra, tudo que a Bíblia nos traz, são fatos. São muito mais do que opiniões escritas num livro tão antigo, que tem 2000 anos, não, muitos mil anos atrás. Mas saibam o seguinte, é uma consciência para a atualidade. Se você aceita essa vitória hoje, se você aceita esse sangue, e você quer entender qual é o caminho que você pode seguir, qual é o caminho que você precisa seguir, e qual que é o único caminho para se seguir, que leve à salvação, que leve à última vitória. Por que última? Porque nós já batalhamos demais. Irmãos, há muito tempo estamos lutando. E eu quero que você vença. Então eu quero te trazer hoje a verdade. Jesus venceu. E uma vez que Ele venceu, você pode vencer. Se você contar com o sangue de Jesus e com isso aqui, ó. Esse símbolo de dor, humilhação e sacrifício. Você vai cantar conosco, né? E se você se sentir tocado por essa mensagem de hoje e pela mensagem musical, levante-se, não tenha medo de vir aqui à frente, porque eu não quero só orar por você, como eu já tenho feito. Eu quero orar com você. Um dia no jardim, um mal se levantou, trazendo a desarmonia. Ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem.
Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro a quem seria toda noite fria, pra não mais haver a morte, a dor cruel, rasgaram fino véu da consciência do pecador. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro a quem seria toda noite fria, pra trazer conforto, apertar pra todo aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, desse eternidade amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Louvado seja o nome do Senhor em nossa vida. Atos 10, capítulo 40, versículo 40 ao 43 diz o seguinte: Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como o juiz de vivos e de mortos. Dele e todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Então, que nós creiamos cada dia mais no nome do Senhor, que é o nosso Salvador Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, mesmo não sendo dignos de estar com o Senhor, porque nós cremos no sacrifício do Teu Filho para a remissão dos nossos pecados, e agradecemos, Senhor, e Te louvamos e bendizemos, porque o Senhor outrora já nos salvou, de modo que nós não precisemos lutar contra o pecado, Senhor. Nós sabemos que não somos vencedores por nós mesmos, mas pelo contrário, a nossa última vitória, a definitiva vitória, a verdadeira vitória, ela só virá pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai, pelo Senhor ser tão bom conosco. Por favor, continue conosco também, Pai, nos acompanhe até as nossas casas, e que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos o Teu cuidado e a Tua presença, não em nosso mérito, mas sempre no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Feliz semana para todos e que Deus nos abençoe ricamente.